videoaula com a tia Dindi. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai falar de um grupo vegetal, pessoal, que é assim bem bonito, bem bacana e são os dominantes do nosso planeta. Quem são? Angiospermas. Angiospermas vem do grego anjos, protegidos, espermas, sementes. Então a gente tem sementes protegidas nesse grupo aqui. Essas sementes protegidas, elas vão estar protegidas por quem? Pelos frutos, né, pessoal? Ou até mesmo pelas flores, tá bom? Então, as angiospermas, a gente tem mais de 300 mil espécies no nosso planeta. É o grupo dominante, como eu falei para vocês. E engloba o grupo das fanerógamas. Fanerógama, assim como as gimnospermas, as angiospermas também são, que são com gametas aparentes, ou seja, os órgãos reprodutivos eles vão estar expostos. Eu já falei para vocês em uma outra videoaula que a flor é um órgão reprodutivo da planta, né, pessoal? E como esse grupo aqui, todo ele tem flor, algumas vão ter frutos, outras não, mas todos eles vão ter flores. Então as flores, elas são os órgãos reprodutivos expostos dessas plantas, não é mesmo? Gametas aparentes. E aí nas fanerógamas a gente tem flores, lindas flores. Nós vamos ter em alguns casos frutos, nem todos os casos das fanerógamas têm frutos, né? Mas flores, todas as anjos vão ter flores. E eu vou falar um pouquinho sobre polinização nessa videoaula, sobre traqueófilas hidroindependentes, tal. Alguns detalhes aqui eu vou falar para vocês, mas é um aspecto geral das angiospermas, tá bem? Eu vou fazer mais uma videoaula ou mais duas, talvez, porque como é um conteúdo bem extenso, eu vou dividir isso para vocês para não ficar tão pesado os vídeos, beleza? Então vamos lá, olha só. Como eu falei para vocês, angiospermas têm flores, em alguns casos frutos. Como a gente sabe que tem flores, essa flor ela vai sofrer polinização para que haja fecundação posteriormente. A polinização desse grupo de vegetal já é hidroindependente. O que seria hidroindependente? Não depende mais da água. Acabou a dependência da água nas angiospermas, assim como nas gímenos. Na aula passada eu já tinha falado isso para vocês. As angiospermas também são completamente hidroindependentes, tá? O gameta masculino vai através do tubo polínico para o gameta feminino. Mas isso aí também eu vou deixar para a aula de reprodução das angiospermas e a gente vai falar isso mais detalhado na próxima aula, tá beleza? Então, olha só, polinização. A polinização pode ser feita de 4 formas. Olha aqui, ó, tá vendo? A gente tem a ornitofilia. Lembra que eu falei para vocês que filia é afinidade? Tudo que tem filia é afinidade. Se eu já sei disso, eu só vou tentar entender qual é a primeira parte da palavra ali, olha só. Ornito vem de ave. Ornito é ave. Então, olha só. Ornitofilia vai ser afinidade pelas aves, né, pessoal? Então, quem vai fazer essa polinização? Aves. O beija-flor, como ele é uma ave que come néctar, né, que se alimenta do néctar da flor, então ele vai diretamente lá no néctar dessa flor e consequentemente, ele vai ficar tomado de pólen e aí quando ele está tomado de pólen, ele vai para uma outra flor para se alimentar e vai passando o pólen de flor em flor. Então, o beija-flor, ele é a principal ave polinizadora. A gente tem aqui, ó, quiropterofilia. Essa quiropterofilia vai ser através de morcegos, tá vendo? Quiróptero vai vir de morcegos. Anemofilia, a gente já falou sobre isso, né? Polinização com vento. Isso acontece muito nas gimnospermas, que foi o grupo anterior das anjos que a gente falou. E a entomofilia. Entomofilia, também já falei com vocês sobre isso, que seria a polinização através de insetos. Vários insetos podem ser polinizadores, borboletas, besouros, moscas, inclusive. Mas o principal inseto polinizador são as abelhas, tá, pessoal? Não esqueçam disso. E aí, olha só, eu tenho aqui polinização cruzada ou autopolinização. Vou começar aqui na autopolinização, o próprio nome mesmo já diz, é super fácil, bem intuitivo de entender isso, né, pessoal? Ó, na autopolinização, o pólen vai ser transportado do estigma de uma flor para a mesma flor, beleza? Então, a autopolinização pode ser na mesma flor, ou pode ser, o pólen pode cair na mesma flor, ou pode cair numa outra flor da mesma planta. Então, isso é uma autopolinização, tá? Não é uma reprodução assexuada, não é. Diferente disso, a gente vai falar de reprodução assexuada também na próxima aula, tá? Nessa aula, isso aqui é uma
uma reprodução sexuada, mas de baixa variabilidade gênica, porque como é ela se polinizando, né, autopolinizando ali, então a variabilidade genética vai ficar baixa nisso aí, tá beleza? Então tá aqui, ó, autopolinização, né, é o pólen que tá caindo ali na mesma planta, na mesma flor ou na outra flor da mesma planta. Polinização cruzada, esse daqui vai ser o mais interessante para o reino vegetal, porque na polinização cruzada eu vou ter maior variabilidade gênica, olha aqui. Eu vou conseguir variar mais o DNA daquela determinada espécie. O grão de pólen vai ser transportado ou por aves, ou por morcegos, pelo vento, ou por insetos. O pólen vai ser transportado para flores de outras plantas da mesma espécie. Eu tenho uma jaqueira aqui, eu tenho uma outra jaqueira aqui. Então, a polinização cruzada vai ser entre flores dessa jaqueira com essa jaqueira aqui. É a mesma espécie de planta, só que são plantas diferentes, tá bom? E aqui eu tenho alguns mecanismos, olha só, para evitar a autopolinização. Por que a planta precisa desses mecanismos? Para que isso aqui não aconteça o tempo todo. Porque se ela se autofecunda o tempo inteiro, se ela se autopoliniza, perdão, o tempo inteiro, eu vou ter baixíssima variabilidade gênica e isso não é interessante na natureza, né, pessoal? O interessante é muita variabilidade gênica dentro daquela mesma espécie. E aí, olha só, quais são os mecanismos? Existem 3 mecanismos para evitar essa autopolinização. Primeiro mecanismo que a gente vai falar, olha aqui, ó, dioicia. Isso daqui são sexos separados. Eu tenho uma planta macho e uma planta fêmea. E aí eu vou ter você obrigatoriamente ter que fazer a polinização cruzada. Ela não vai ter como se autofecundar. Porque em um determinado esporófito, né, que é a porção mais duradoura dela, aqui, ó, tá vendo? O esporófito da planta vai ser o mais duradouro. Então, assim, eu tenho um esporófito macho, digamos assim, e um esporófito fêmea. Então, a polinização vai ter que ser cruzada, tá, pessoal? E aí eu tenho aqui, ó, dicogamia. No caso da dicogamia, também é bem interessante que os órgãos reprodutivos da mesma planta, eles vão amadurecer em tempos diferentes, entenderam? Então, o órgão reprodutivo masculino vai amadurecer em determinada época, e aí o órgão reprodutor feminino daquela mesma árvore, né, daquela mesma planta, vai amadurecer num momento diferente, então ela não consegue se autofecundar, né? E aí a fecundação vai ter que ser cruzada, porque o tempo de amadurecimento desse gameta masculino vai ser igual ao tempo de amadurecimento do gameta feminino da outra árvore, entenderam? E aí vai acabar acontecendo a polinização cruzada entre a mesma espécie, sempre entre a mesma espécie, tá, pessoal? E tem aqui, ó, a autoincompatibilidade. A autoincompatibilidade vão ser mecanismos bioquímicos que vão impedir a autofecundação. Então, mesmo que o pólen consiga encontrar o estigma lá na flor da mesma flor ou na flor da mesma planta, vão ter componentes químicos que vão impedir que haja o desenvolvimento lá do tubo polínico e tal. Tudo isso, gente, fica tranquilo que na próxima aula eu vou falar mais aprofundado sobre flor e fecundação e reprodução. Vou explicar bem bonitinho para vocês as estruturas da flor e tal, só para não ficar comprido. Como eu falei para vocês, essa aula hoje é mais sobre polinização mesmo e aspectos gerais das angiospermas, tá? Então, ó, elas são traqueófitas, tá vendo? Traqueófitas significa que são plantas vasculares, né? Isso aqui a gente já sabe, assim como nas gimnospermas. As angios são traqueófitas também. Elas têm meristemas secundários, assim como as gímenos também, tá, pessoal? O meristema secundário é aquele que ela consegue alargar a planta ela consegue ficar robusta, ela consegue ficar mais larga, tá? Isso aqui também é características de gimnospermas e angiospermas, somente elas têm, tá? Esses meristemas secundários. Como eu falei anteriormente, elas são hidroindependentes, não dependem mais da água para fecundação. A fase duradoura da planta é o esporófito, tá, pessoal? Então, o esporófito que você vê naquela planta, uma árvore, uma grama, que seja, o que você vê é sempre o esporófito, é a fase dominante dela, e ela é 2N, tá vendo? O gametófito vai ser N, como vocês estão vendo aqui, gametófito vai ser o órgão que vai fazer a célula reprodutiva, tá? Gametófito masculino, ele vai ter 2 etapas, a gente chama de etapa jovem ou a etapa madura do gametófito masculino. A etapa jovem vai ser o grão de pólen
Dentro do grão de pólen, pessoal, é que vai ser desenvolvido o gameta masculino, tá? Isso aqui também é gametófito. O gameta masculino mesmo, da planta, o anterozoide, tudo ali, vai ser desenvolvido, vai ser formado dentro do grão de pólen, tá? E o maduro vai ser o tubo polínico. O grão de pólen, quando encontra o gameta feminino, ele vai se desenvolver lá dentro, ele vai germinar aquele tubo polínico. Como eu falei pra vocês, fica tranquilo, pessoal, que na próxima aula eu vou falar mais especificamente sobre isso, tá? Fica tranquilo. E aí vai desenvolver, enfim. E o gametófito masculino maduro vai ser o tubo polínico que vai ser desenvolvido dentro do gametófito feminino. O gametófito feminino vai ser o saco embrionário, beleza? Então, essa aula de hoje, essa aula desse momento agora, pessoal, era uma aula mais, né, para explanar mesmo sobre todas as angiospermas, um aspecto geral. Na próxima aula eu vou falar sobre classificação das angiospermas, a gente pode dividir esse filo, né, esse grupo, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá, pessoal? E a gente vai falar mais sobre flor e fruto também na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Copia esse quadro, pessoal. É importante vocês copiarem, porque no momento que vocês passam isso para o caderno de vocês, vocês conseguem assimilar melhor. Eu vou sair da frente do quadro, dá um print da tela, dá um pause no vídeo, copia, volta o vídeo quantas vezes for necessário. É só aspecto geral aqui, tá, pessoal? E um pouquinho sobre polinização. A próxima videoaula eu vou disponibilizar para vocês. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em outras partes das angiospermas, tá bom? Beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.